como é que é sair, né, da faculdade, embora tenha tido lá inúmeros outros arquitetos passando pela mesma capacitação, os mesmos conteúdos que você passou, mas como é que saindo de lá vocês conseguem individualizar, criar o seu perfil, levar isso... O estilo, né? O estilo de projetos. Porque quando você começou a apresentar os primeiros trabalhos aqui em Piracuruca, causou até uma certa revolução, né? Porque até então nós tínhamos modelos de construções bem tradicionais e de repente você vem com uma ideia mais futurística, mais com um visual diferenciado, né? Como é que você conseguiu absorver isso e como é que você conseguiu aproveitar isso para ser o Fabrício Scócio hoje na arquitetura? Bom, eu primeiro lhe agradeço por você dizer que foi tão inovador assim, né? Mas enfim, a minha ideia realmente quando eu via, e detalhe é porque eu pensava muito quando fiz arquitetura em realmente procurar mexer com a arquitetura de Piracuruca. Né? Teresina já tinha um certo desenvolvimento, mas eu tinha muito esse foco de vamos ver como é que a coisa vai mudar em Piracuruca, né? Porque lá realmente se fazia muito do mesmo, tudo muito igual. E aí, dentre os estilos que eu comecei a entender da arquitetura contemporânea, eu comecei a mexer nos elementos que às vezes se entendia que só era daquela maneira, né? Por exemplo, eu me lembro quando as primeiras casas que eu fiz e que as pessoas até estranharam, que no projeto a planta baixa eu fiz, a primeira coisa era colocar a cozinha na frente da casa. Eu disse, mas como assim, Fabrício? A cozinha não é lá no fundo? Eu disse, mas por que é lá no fundo? Não, porque a gente atravessa a casa. Mas e se ela estiver aqui perto da sala de jantar, que está aqui na frente, que você não precisa ir lá no fundo para trazer a comida, aqui já faz a interligação. Não é muito mais interessante você setorizar isso daqui que está interligado do que porque tradicionalmente é sempre lá no fundo tem um quintal. Aí eu pergunto, e você vai ter quintal? Não, não vou ter quintal. Então para que você vai botar a cozinha no fundo? Se nem quintal você vai ter. Você tem razão. Então é aquela história. Eu trabalhei não com o tradicionalismo, mas com a lógica. Com o porquê das coisas. Por que tem que ficar isso aqui? Certa vez até tive eu sempre conto até essa história em sala de aula, que eu tive uma pessoa que eu estava querendo ajudar no sentido de ajustar a casa dele, mas era para regularizar. E aí ele tinha só aquela fundação já feita e eu disse, olha, eu vi aqui, inclusive a cozinha estava no fundo, mas para ir para a cozinha tinha que passar pelos quartos. E aí eu disse, rapaz, não é interessante essa cozinha ficar aqui na frente e esse lugar que você chama de cozinha virar um quarto? E esse lugar que você está chamando de quarto virar uma cozinha? Aí ele disse, não, mas é questão de gosto. Eu disse, bom, aí eu não vou mais mexer, não. Mas eu estou lhe explicando que o ideal era isso porque você evitaria passar pelos quartos e banheiro para ir na cozinha. Você setoriza área íntima, área social, área de serviço. Cada coisa trabalhando na sua região e que podem ter inter-relações, mas o ideal é que elas tenham, na verdade, relações entre aqueles ambientes que fazem parte de cada coisa disso. Então, a questão, por exemplo, que às vezes pode até mudar e ter revolucionado muito, talvez, alguma coisa na arquitetura aqui em Piracuruca em relação ao visual, à fachada, mas o que eu me preocupava muito mais, e ainda me preocupo, é com a funcionalidade. Por consequência, as fachadas terminam mudando visualmente. Mas eu sempre busco a funcionalidade. Eu procuro fazer com que a coisa funcione da melhor maneira possível. Mas como assim, Fabrício? Porque eu penso em arquitetura, e eu sempre falo isso, até para meus estudantes de engenharia, que o arquiteto ele não pensa na construção. Ele está pensando no dia a dia da família que vai morar ali. Das inter-relações pessoais que vão acontecer. E assim a gente faz o nosso projeto. Aí, por consequência, aí ela pode ficar bonita, ela pode ficar com um visual diferente, mas isso sempre eu falo que é a consequência. Eu não estou pensando de fora para dentro, eu penso sempre de dentro para fora no projeto. E aí, talvez isso tenha começado a mexer também com aquilo que antes era tradicional, porque vinha de muito tempo
uma forma como as pessoas pensavam no passado, até situações que antes existiam no passado, como os banheiros do lado de fora, e aí por isso talvez uma cozinha do lado de fora para ter até um certo controle, né? E isso deixou de existir, então não fazia mais sentido aquilo ali. Ah, mas Fabrício, não pode ter cozinha lá no fundo da casa? Pode, depende da situação do projeto, né? Pode ser que você faça uma sala de estar onde o jantar vai seguindo no fundo e depois disso vá uma cozinha e pronto, a cozinha está ali no fundo. Mas é porque faz sentido isso. Uhum. O movimento de estar, jantar e cozinha está nesse mesmo sentido. E os quartos podem se posicionar lateralmente dependendo, por exemplo, de condições do sol, por exemplo, onde uma coisa não vai interferir, não vai atrapalhar dos quartos estar de determinado lado e não está no poente, por exemplo. Então, tudo isso é pensado, né? A gente sempre fala que são as três coisas: o conforto, a funcionalidade e a estética têm que andar juntos quando a gente pensa num projeto arquitetônico.